Olá, senhores. A Ciência Espiritual da Criação, número 56. É o livro 5. A Ciência Divina dos Tronos do Criador. Eu vou ler direta do livro. Vamos lá. Vamos botar a voz mais alta, né? Eu estou procurando falar direto aqui, sabe? Os tronos do Criador. Este trabalho de revelação do mistério tronos do Criador, tronos de Deus, né, é fruto de uma vontade maior que tem se manifestado por meio de minha psicografia mediúnica. Minha psicografia mediúnica, quem está falando, senhores, não confundam, não sou eu. É o Rubens Saraceni, canalizador que já faleceu, uns 4 anos mais ou menos, lá em São Paulo, que ele tinha um centro espírita e ele viveu na época da Atlântida. É muito comum as pessoas não prestarem atenção e começam a desvirtuar. Foi o que aconteceu com vários livros sagrados, por exemplo, como a Bíblia, né? Que foi mal interpretada, foi retirada coisas, foi acrescentada coisas. Ela não é bem verdadeira. Muita coisa é verdade, outra não. Porque as pessoas deturpam muito. Então, eu estou lendo o que o Rubens Saraceni disse. Interessante que há pessoas que você começa a se dar com as pessoas, seja através de internet, do WhatsApp e presencial, e elas inventam, elas acham que fulana não gosta disso, não gosta daquilo, é assim, assim. Isso me aconteceu ainda este mês no WhatsApp, que eu não estou nem respondi a pessoa, porque eu sei que ele disse assim, eu sei que você não é a favor disto, daquilo. Eu nunca falei que eu sou a favor ou contra lá aquilo que ele mencionou. Quer dizer, mentindo, inventando. É assim que as pessoas são de terceira dimensão. É impressionante. É por isso que a luz tenta colocar as cabeças, os cérebros das pessoas no lugar, não adianta, né? Bom, então vamos lá dar informação para aqueles que realmente se interessam, né? Este trabalho de revelação do mistério em torno do Criador é fruto de uma vontade maior que tem se manifestado por meio de minha psicografia mediúnica, pela qual uma nova abordagem dos mistérios divinos tem sido feita pelos mestres da luz. Eu, Rubens, né, Saraceni, eu considero fundamental, porque é o coroamento de um trabalho meticuloso levado a bom termo, pois os muitos livros psicografados sempre trouxeram conhecimentos novos e de nível superior aos então existentes dentro da Umbanda, mais preocupados com a parte ritualista e prática. Porque, na verdade, senhores, não precisa ritual nenhum para receber guia, para dar passes, para dar consulta, não precisa ritual nenhum. Aos poucos, um raio do conhecimento superior foi nos enviando parte da ciência divina e o mistério orixás. Foi. Orixá já sabe, é mesmo que trono, né? Foi sendo revelado de forma admirável. Se antes só tínhamos as lendas,
para estudá-los e entendermos a divindade de sua natureza, aos poucos fomos juntando as peças fundamentais que sustentam as religiões, os tronos de Deus. Sim, essa classe de divindades, ao contrário dos anjos e arcanjos, ainda não havia se revelado a nós, os espíritos encarnados. E o que tínhamos sobre esse mistério era o seu enquadramento como uma classe de anjos. Sabemos que o Criador gerou em si várias classes de divindades e também que umas complementam as outras na sustentação da criação divina. Na manutenção dos princípios que a regem e na realização das vontades maiores manifestadas pelo nosso Divino Criador. Deixa eu ver aqui uma coisa. Os anjos já vêm sendo descritos há muitos milênios e são conhecidos da humanidade muito antes do surgimento das atuais religiões, que só tiveram o trabalho de incorporá-los às suas teogonias. Serafins, querubins, tronos, dominações, potências, virtudes, principados, arcanjos, anjos, gênios, são classes de divindades do Criador e regem sobre os muitos aspectos da obra divina. Até onde nos foi revelado, podemos comentá-las da seguinte maneira. Então, eles agora vão falar sobre serafins. Serafins, classe de divindades que cuidam da criação divina como um todo. Querubins, classe de divindades que cuidam dos seres da natureza e lidam com as suas energias vitais. Então, vejam, querubins relacionados à natureza. Serafins cuidam da criação do todo. Tronos, classe de divindades fatorais, ou seja, que possuem os fatores do Criador, né? Responsáveis pela evolução dos seres, das criaturas e das espécies, ou seja, eles jogam no ar as partículas para começar uma criação. Partículas, fatores, né? Que vêm do Criador e através do nosso Sol, que é o trono das 7 encruzilhadas, certo? Sempre é uma corrente, uma coisa seguindo a outra. Dominações é classe de divindades que cuidam dos domínios do Criador, mas em nível localizado, já que a criação divina é infinita. Então, tem algum responsável, vamos dizer, por esta terceira dimensão. Tem outro responsável pela quarta, pela quinta. Tem outro responsável pela galáxia, pelo planeta. É assim. Potências, classe de divindades que vigiam as correntes eletromagnéticas divinas pelas quais fluem as energias vivas geradas pelo Criador. Então, aí tem a ver com o trono.
vigiam as correntes eletromagnéticas. Tronos têm correntes eletromagnéticas quando estão criando, né? Quando estão fazendo aquele jogo de entra na energia um do outro, aí surge uma outra terceira energia, aí passa do primeiro plano para o segundo plano, para o terceiro plano, para o quarto plano, para o quinto plano, para o sexto, até chegar ao sétimo plano, né? Recordem nos outros vídeos que vocês viram, né? Por isso que eu digo, tem que ir lá no primeiro vídeo e seguir a série toda. Virtudes, classe de divindades que velam os princípios divinos, que cuidam das virtudes. Veja bem, essas divindades que são denominadas virtudes, o Criador tem todas elas, mas é uma infinidade. O Brahma Kumaris, ele ensina as virtudes. Então, a gente uma vez até eu fiz uma árvore das virtudes com todas elas. As virtudes e o poder. O poder é compaixão, amor, paz, tolerância. Então, tem as outras virtudes, ó. Determinação, paciência. E agora, lembrar daquilo tudo? Não consigo. Eu nunca sei o que eu vou ler, então, senão... eu tenho as minhas coisas, as minhas anotações em vários lugares. Eu não tenho um lugar só que eu tenha tudo e que esteja em alcance para eu pegar as coisas, né? Então fica muito falha, né? Muito falha a coisa. Bom, deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. Determinação. A tolerância também está dentro da virtude, né? Mas eu não lembro mesmo. Olha, é muita coisa, é muita virtude, não lembro. Outra classe de divindades. Principados, classe de divindades responsáveis pelos sistemas mecânicos celestes. Bom, aí, sistemas mecânicos celestes, não sei. Não tenho como explicar. Não sei. Arcanjos, classe de divindades responsáveis pela manutenção do equilíbrio na criação divina. Então, supervisionam, né? Anjos, classe de divindades responsáveis pela vigilância em todos os aspectos da criação divina. Lá, os tronos estão criando e os anjos estão de olho, ver se está tudo direitinho. A classe de dominações, a classe de potências, eles estão de olho ali em todos eles. Gênios, classe de divindades responsáveis pelas fontes de energias vivas pelo Criador, geradas pelo Criador. Então, os gênios são responsáveis pelas fontes de energias. Então, eles estão ali vendo se tudo está funcionando direitinho. É como se fosse uma empresa, né? O Criador está lá no lugarzinho dele, aquela fonte de luz que pulsa, que joga e que cria dentro dele, joga para fora. E esses todos, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 10. 10 classes. E essas 10 classes estão ali. Tá? Como se fossem seus funcionários. Não nos deteremos nas outras classes, quer dizer que tem muito mais do que isso. Mas
somente na dos tronos do Criador. As divindades responsáveis pela natureza como um todo e que cuidam dos seres, das criaturas, das espécies que nela vivem, pois nela crescem e evoluem continuamente. Ou seja, eles vão continuar dando as informações sobre os tronos do Criador, mas não as informações sobre as potências, os principados, os arcanjos, etc. Os tronos são a classe de divindades que estão mais próximas de nós. São as responsáveis pela vida, evolução dos seres, assim como são as divindades geradoras dos fatores de Deus, do Criador. Bem, eu vou ficar por aqui. Vai ficar melhor assim, tá? Só vou anotar. Vai ficar melhor eu dividir isso aqui. Então, senhores, comumente nós falamos, denominamos erroneamente, né? Falamos assim, qualquer pessoa que seja um pouquinho evoluída, um pouquinho aqui na terceira dimensão, porque a gente não é assim evoluído, né? Aí a gente chama que é um anjo, é um ser de luz, é um anjo, é um isso, é um aquilo. E não é assim. Os anjos verdadeiros, os arcanjos verdadeiros, os gênios. Tem até uma série, né? Teve na televisão, não sei o que, é um gênio. Porque um gênio aqui que a gente se refere é quem faz magia. E é totalmente diferente, né? O gênio. Gênios são responsáveis pelas fontes de energias. Bom, senhores, então fica para a próxima. Faltas. Vou mostrar para vocês a quantidade de folhas que falta ainda. Ó, nós já lemos isso tudo. E falta um bocadinho, um bocado. Ih, tem muito assunto. Muito assunto. Uma pessoa para evoluir assim no grau do Jesus, ela tem que ter praticamente todas as virtudes. Eu não sei se neste canal eu fiz algum vídeo sobre as virtudes, não lembro. São muitos vídeos, né? Mas no meu primeiro canal eu tinha feito. Mas não consigo lembrar, caramba. Tem nada aqui. Mas eu vou pegar ali uma coisa, já volto aqui.
Eu tinha feito árvores com as virtudes. É, muito, é muito mais do que está aqui. Tem algumas aqui. Eu lembrei que eu tinha uma árvorezinha aqui, vendo? Ó. Uma vez eu fiz num centro que eu trabalhei, no centro espírita, onde eu trabalhava, eu fiz várias arvorezinhas dessas, coloquei algumas, né, porque é muito mais do que isso, e muitos médios pegavam, levavam, não falavam nada. Eu queria que me perguntassem, mas porque não estudam, não sabem, né? Então eu quis levar aos médios, assim, ver se eles se interessavam, porque muitos médios não têm as virtudes, né? Um deles olhou quando eu disse, ó, para você, um médio sexo masculino, muito antigo na casa, e ele me perguntou assim, para que isso? Não respondi, levei, trouxe para casa, que ele também não pegou. Foi a resposta, então. É isso, mas só sabe abanar a mão. Abana a mão. Se ele for uma boa pessoa, ele vai ter que voltar novamente como médium. Mas porque não tem expansão, né? De consciência, não quer saber das coisas. Se ele. E vai ser cobrado. Ó, você teve a oportunidade de ter um pouco mais de conhecimento. Não quis. Bom, então eu vou ler alguma coisa aqui. Ó. Virtude da gentileza. O que é a virtude da gentileza? Você está num restaurante e vê que a pessoa está atrapalhada né? Aí você levanta, puxa a cadeira. Às vezes não precisa levantar, né? Às vezes a gente faz assim e puxa a cadeira para a pessoa passar. Tem um monte de gente que não tem o que fazer, blá, 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 no passeio, blá, blá. E a gente quer passar por um lado, para o outro, blá, 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 não dá para passar aqui, não dá para passar ali, não pode ir para o meio da rua atravessar, porque pode ser atropelado, né? Aí você pede licença, ninguém sai. Aí você dá um empurrão, aí vai chamar mal educado, né, para passar. Então, isso é ter essa gentileza de ver que a pessoa quer passar e se afastar. Alguém deixa cair alguma coisa no chão, uma grávida, uma pessoa com bengala, um velhinho, uma velhinha, e a pessoa ali perto ter a gentileza de. Não é chegar no lugar e dizer, me faça a gentileza de fazer isso e aquilo. Não, é os atos, as ações. Ter essa virtude de gentileza, mas nos atos da pessoa, nas ações das pessoas. Bom. Benevolência. Ser benevolente, que está junto com a paciência, né? Ouvir a pessoa, ajudar. Algumas virtudes são quase semelhantes a outras, né? Autoconfiança. Autoconfiança. Ser confiante em si mesmo. Você diz, eu quero evoluir, não me interessa que meu parente diga que eu vou ficar doida de tanto estudar, de tanto querer saber. Não me interessa que aquele vizinho está torcendo a cara pelo que eu segui, pela religião que eu segui. Então, e ter confiança em você mesmo que você vai vencer, que vai evoluir. Honestidade. Honestidade é ser honesto, né? Não roubar, não tirar dos outros não tirar dos outros o que lhe pertence.
Deve ter oscilado aí que eu fui ver, porque foi um barulho aqui, porque o prédio tem um muro, né? E aí, bom, pelo menos eu não vi ninguém, mas parecia que alguém tinha pulado aqui o muro. Então, eu estava falando na autoconfiança. Não. Honestidade. A honestidade, por exemplo, você vai a um supermercado e a moça se engana lá do caixa e te dá dinheiro a mais. Você vê que tem dinheiro a mais, seja honesto e devolva, porque ela vai ter que arcar com o salário dela a diferença do caixa, né? Também. E ser honesto, não ficar com coisas que não lhe pertencem, né? Determinação, outra virtude. Você determinou, você escolheu a luz, determinou que vai seguir a luz, que vai seguir os ensinamentos do Criador, que não vai mais voltar para a negatividade. Então você tem que ter essa virtude de determinação, entende? Para seguir adiante. Você escolheu, determinou, pronto. Disciplina, coisa que eu não tenho muita. Disciplina. Por exemplo, a pessoa que estuda o Evangelho, ou estuda, ou está lendo algum livro espírita, ou que lê a Bíblia, ou que lê o Bhagavad Gita, ou outro livro, né? Religioso. É muito bom ter disciplina. Naquele dia, naquele horário, aí, ali. Você vai e estuda, você ou com outros. Se você é médium, ter aquela disciplina de chegar naquele horário. Onde eu trabalhei, a maioria chegava em 2 centros, num e no outro, a maioria chegava tudo atrasado. Então, a gente deve ter disciplina. Quando você tem disciplina, em reuniões, no dia tal, no horário tal, para fazer uma reunião de estudo, os seres fora da Terra, de luz, eles vêm auxiliar. Às vezes, auxilia no entendimento. Existem até aparelhos que eles colocam na nossa cabeça, a gente inocente, para melhorar, entende? Melhorar o nosso cérebro para que a gente possa entender. Isso eles fazem nas pessoas que querem realmente. Por exemplo, ali no grupo, pode ter 3 ou 4 que querem realmente, né? Saber, evoluir, entender. E os outros estão ali. São médios, mas estão ali porque é médium. Mas não interessa muito para eles. Estão ali porque ficaram sem jeito de não participar da reunião. Outros vai por ir, porque tem que ir, entende? Então, a disciplina é muito importante. A disciplina é numa criança, no colégio, ter disciplina em casa, aquele horário para estudar, horário para brincar. A disciplina, ela não é só na parte espiritual, né, Zé? A disciplina tem que ser em tudo que a gente faz, né? Agora, não é ficar desesperado se não pôde, naquele horário, fazer o que tinha que fazer. Também não é assim, não vai ficar desesperado. Pronto, aconteceu. Não deu. Bom, coragem. A coragem que, neste último ciclo da Terra, tem um monte de gente assim fazendo vídeos agora que estão com coragem de fazer vídeos, dando informações às pessoas, algumas informações relacionadas aos que nos manipulam, tem que ter coragem para dizer essas coisas, tem que ter coragem para divulgar
as novas informações, porque as pessoas que estão divulgando as novas informações são chamadas de malucos, loucos, drogados, pirados, etc. Então, tem que ter coragem. Humildade. Humildade não quer dizer que a pessoa tenha que andar mal vestida, maltrapilha para ser humilde. Não é isso. Humildade de aceitar os ensinamentos, humildade de aceitar a vida que você não gosta, a pobreza que você não gosta, o lugar onde você mora não gosta, mas você tem que ter humildade para aceitar isso. Você queria ser igual aquele pastor que tem cartaz aí na TV. Você tem que ter humildade de aceitar o teu lugar e não desejar o lugar do pastor ou do dirigente do centro espírita, por exemplo. Tá? Ou o lugar daquele médium, que tem um lugar mais especial. Humilde para ouvir o outro. Humilde para reconhecer o próprio erro. Por exemplo, numa briga de trânsito, o ego é tão forte que a vítima é agredida pelo que ocasionou a batida. O que ocasionou tem que ter a humildade de reconhecer que ele foi culpado, realmente. Eu enfiei meu carro na frente do teu. E isso aqui no Brasil, ou no Rio de Janeiro, não sei se é no Brasil todo, mas aqui no Rio de Janeiro é difícil, hein? Difícil encontrar uma pessoa humilde. Respeito, que aqui também é muito difícil encontrar pessoas que respeitem os outros, aqui no Rio de Janeiro. Respeito, respeitar todos, todos. A criança, o velho, o adulto, a mulher, o homem, o gay, a lésbica, o trans, aquele que gosta de se vestir, transexual, né? Sei lá como é que é o nome. Respeitar tudo e respeitar o pobre, e o pobre tem que respeitar o rico, e o rico tem que respeitar o pobre. O patrão tem que respeitar o funcionário tem que respeitar o patrão. A mulher tem que respeitar o homem tem que respeitar a mulher. O adulto tem que respeitar a criança, e a criança tem que respeitar o adulto, mas ela tem que ser ensinada a respeitar o adulto. Mas se o adulto respeita a criança, ela aprenderá a respeitar o adulto. O que mais? Respeitar a opinião dos outros. Não é a minha opinião, mas eu estou ouvindo o outro, vou calar minha boca. Eu posso dizer simplesmente, você acha que é assim, mas olha, eu, sinceramente, eu acho o contrário. E o outro também tem que respeitar a tua ideia, né? Não é agora discutir e ficar com o ego aflorado, o ego. Porque o ego é normal. O ego, a pessoa tem que ter um ego. O ego porque a pessoa tem que sentir vontade de viver, sentir vontade de aprender algo. Isso faz parte do ego, né? Mas aquele ego exagerado, aquele ego que suplanta tudo, que não quer saber, só ele, só ele. O ego, esse tipo de ego, ele está relacionado ao egoísmo. Tá juntinho, paralelo, juntinho. Ego demais e egoísmo. É juntinho. Obediência. Obediência. Se a pessoa escolhe a luz, o lado da luz, do Criador,
eu vou obedecer o que ele ensina. Eu vou obedecer e ter o amor incondicional dentro de mim. Eu vou obedecer ao Criador que me ensina e vou praticar a compaixão e a misericórdia e a caridade. Vou ser uma pessoa boa. Vou amar a todos, inclusive os ladrões, assassinos. Não vou conviver com eles e é justo desejar justiça aqui, né? Mas não vou fazer nada para, vamos dizer, de vingança. Não vou me vingar dele e nem vou desejar mal. Porque se eu desejo mal a essa pessoa que fez o mal, eu não sou do bem. Eu tenho que sentir misericórdia por esse assassino que não sabe o que está fazendo, está com o cérebro louco, não sabe o que está fazendo. Então, a gente tem que ter misericórdia e fazer a justiça aqui, tudo bem, porque a gente sabe que do outro lado vai ser muito pior para ele, né? Então, por isso que eu sinto misericórdia hoje, porque eu sei o que vai acontecer do outro lado, que é coisa horrível. Então, sinto misericórdia. Porque se você passa a sentir ódio desse assassino, você está colocando essa energia dentro de você, aí você não evolui, não. E está transmitindo para ele essa energia negativa, colocando mais ódio neles, porque a maioria deles tem ódio da humanidade. Não sei lá por quê, mas tem ódio da humanidade. Tá? A misericórdia, ter misericórdia misericórdia, ver uma pessoa tremendo de frio, se puder, né, dar um agasalho para ela naquele momento, ou um negócio para ela esquentar, né, um café com leite. Se não tiver café com leite, aí nesse caso dá até uma bebidinha, né? Lá na Europa, quando uma pessoa fica desmaia lá na neve, não tem jeito, eu tenho que dar bebida para ela, né? Porque o álcool tem larvas astrais, mas não é um pouquinho que vai dar no momento de necessidade que também vai fazer tanto mal assim, né? E uma que as pessoas não entendem, uma virtude que é uma coisa que as pessoas deveriam aprender: desapego. Aí uma pessoa pergunta: como eu posso amar e ter desapego? Sim, você ama, mas não fica ali querendo manipular a pessoa. A que horas você saiu ontem? Ou ela sai. A que horas você vai voltar? Você disse que estava aqui às 6 horas e já são 6h10. Ui. Pessoas ficam deprimidas porque os entes queridos falecem. Falece o pai ou a mãe, ou o filho. Gente, isso é apego. Não pode. Tem que amar desapegado. E amar incondicionalmente. Não precisa ficar lambuzando as pessoas, enchendo de abraço, enchendo de... Lógico que de vez em quando é bom, né? Mas tem gente que acha que dando abraço e beijando toda hora que está mostrando o amor. Não. O amor incondicional são ações. É o que a pessoa faz. Então, a pessoa saiu, disse que estava às 6 horas. Chegou às 6h10. Tudo bem. Vai ficar cobrando dela? Isso é apego, egoísmo. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa para dar exemplo. Animais, quem tem animal de estimação, fica às vezes dias chorando porque o animalzinho morreu. Isso é muito apego.
ame seu animalzinho, cuide dele, dê amor, mas desapegado. Ame incondicional com desapego. Um filho ou filha, né, quer estudar se formar numa determinada profissão. Não, você não vai ser isso, você vai ser aquilo outro. Eu quero que você seja advogada. Eu não quero que você seja guia turístico, que isso é uma porcaria, isso não é nada, você vai andar para lá e para cá, você. Aí acaba acontecendo que a pessoa fica de ouvir aquilo todo dia, acaba, então, fazendo a vontade do papai e da mamãe, e aí acaba não dando certo, não vence na profissão. Então, o amor deixa a pessoa ser o que ela quer. Ela quer ser guia turístico? Deixa ela ser, isso é amor. Deixar ela seguir o caminho dela. Ah, ela quer ser budista. Não, você tem que ser católica. Toda a nossa família tem sido católica. Amor incondicional, sem apego, é deixar o filho ou a filha seguir o budismo. Eu acho que já deu para entender, né? Cooperação. Cooperação dá o exemplo da reunião que todos estão estudando, um fala, eu entendi assim, o outro entendeu aquilo. Bom, cooperação acho que não preciso, né, falar muito. Cooperação, por exemplo, quando tem essas enchentes que as pessoas doam, né, está dando, e aí é cooperação, está cooperando, é misericórdia, ato de misericórdia, de compaixão, tudo junto. Aí é tudo junto. Então, cooperar. Uma pessoa, às vezes, que tem vontade de ler um determinado livro espírita, não tem como comprar, outro empresta ou dá para ela. Só que aqui no Brasil a gente empresta as coisas e não vê mais, né? Então, empreste sem esperar a devolução. Meu Deus. É verdade. Tudo que eu tenho emprestado não me devolveram. Agora eu não empresto mais nada, porque também, né? Lógico. Bem, existe mais, mas eu não coloquei aqui, então. Eu coloquei assim as mais conhecidas aqui. Eu tinha dos poderes, mas estragou, ela caiu. Isso aqui é muito frágil, sabe? Muito fininho. Isso aqui é daquela palmeira. Muito fininho. A gente passa a tinta, ela fica mais durinha, mas depende da maneira como ela cair, né? Aí eu deixei cair a outra e estragou. Mas os poderes como eu já falei, né? A tolerância, o amor, a paz, compaixão. Parece que são 5. Poderes parece que são 5. Bom, senhores, então, vamos lá. Vocês que querem evoluir, vamos em frente. Vamos em frente. Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.